Rod, você hoje fez algumas mudanças na equipe e Curitiba conquistou a importante vitória na Copa do Brasil. E eu creio que você ganhou aí um bom reforço para o meio-campo, né? Queria que você falasse do jogo, dessa vitória importante e da atuação do Elber, que foi praticamente perfeita na partida de hoje. O jogo em si foi um jogo. Primeiro tempo, uma situação, segundo tempo, outra, né? Acho que o primeiro tempo nós tivemos o domínio total do jogo, mas não tivemos penetração, acabamos fazendo gol de bola parada. Mas muitas coisas boas, né? Outras nem tanto. O segundo tempo nós fomos obrigados a fazer algumas modificações. Aí o time sentiu um pouco, demorou um pouquinho para entrar no jogo, fez o segundo gol, podia ter feito o terceiro e no final correu risco, né? Nós colocamos o Misael não entrou como a gente gostaria, infelizmente, mas não é culpa dele, está muito tempo sem jogar. Mas a história do jogo foi essa. Eu acho que nós poderíamos, pela produção, ter feito um gol a mais, eu acho que seria de bom tamanho. Mas, ao mesmo tempo, poderíamos ter tomado no final. Então, eu acho que o resultado está de acordo com o que foi o jogo. O Elder é um jogador que tem qualidade. A gente, quando trouxe do Bahia, né, sabíamos, já tínhamos jogado contra ele. Um jogador que não teve um custo alto para o clube e certamente vai nos ajudar aí na nossa caminhada. Ô Celso, você fez a opção de modificar, entrar com 5 jogadores que não atuaram lá em Porto Alegre, 4, né? Na verdade, que não atuaram em Porto Alegre, como titulares. E isso aí tem influência em relação ao adversário de hoje? Ou porque você queria ver realmente alguns jogadores trabalhando? Ou tem um impacto também já do jogo do Corinthians, tá muito próximo? As duas coisas. As duas coisas. Nós tivemos um jogo num ritmo muito forte lá em Porto Alegre. Sabíamos que esse ia ser complicado, porque as equipes que vêm aqui, não é Paysandu, não é Figueirense, o Sport, todas as equipes que vêm aqui jogam fechadas e jogam por uma bola, talvez duas, né? Nós sabíamos disso, sabíamos que teríamos muito trabalho. Então, nós fizemos algumas modificações pontuais, porque nós não estamos com direito, pelo nosso histórico, e a gente assume, né? Porque atualmente nós é que estamos no comando técnico, temos que assumir toda a herança, né? Não tem jeito. Então, nós não estamos com o direito de escolher a competição, né? Nós temos que ir bem em todas as competições que nós tivermos. Então, o que nós fizemos? Tiramos os jogadores que estavam e apresentaram algum tipo de problema pós-jogo na Arena, lá em Porto Alegre. Tiramos o Alex por prevenção. Não tínhamos a intenção de colocar o Alex. Mas como o Robinho sentiu, né, no final do primeiro tempo, e o jogo estava dentro de uma situação ainda não resolvida, colocamos o Alex, que foi bem de novo, um jogador que tem muita qualidade. Mas a entrada do Alex nos trouxe outros problemas, né? A entrada do Alex, não, quer dizer, só nos trouxe qualidade, mas o que nós tivemos com problema? Com a saída do Robinho, nós perdemos um pouco de consistência no meio do campo. E aí, nós colocamos o Elber, que tem a velocidade, acabou fazendo a jogada do segundo gol, o gol do Queijo. Mas as modificações foram as duas coisas. Foram porque alguns jogadores sentiram, foram porque nós temos um jogo muito complicado no domingo, né, e é a competição mais importante para nós nesse momento, que é o Campeonato Brasileiro, e nós estamos numa situação muito ruim. Então nós preservamos os jogadores que sentiram alguma coisa, tiramos do jogo e, ao mesmo tempo, aproveitamos para ver, principalmente o Bonfim, né, que se apresentou muito bem, é um jogador que eu não tinha visto jogar ainda. E o Elder comprovou aquilo que a gente queria dele. Celso,
Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O Paysandu passou principalmente pelo esporte, mas já foi assim nas fases anteriores, com a questão do gol qualificado, do gol fora. Então eu queria que você destacasse quanto que você dá valor ao fato de não ter sofrido esse gol aqui hoje, em termos de classificação para as oitavas de final. E também 2 vitórias consecutivas, quanto mais tranquilidade te dá. Claro que mais torcida traz, é natural, quanto mais você vence, mais torcida você tem, mais apoio. Mas principalmente tranquilidade para os seus jogadores, aquela história da bola não queimar no pé, né? Para não errar tanto passe, arriscar uma jogada diferente, arriscar um pouquinho mais no jogo. Bom, quanto a não levar gol, isso é regulamento do campeonato, né? Nós temos que nos adaptar. Então, uma das coisas importantes hoje foi justamente isso, nós entrarmos e pararmos de levar gols bobos que nós temos levado aqui dentro, né? Principalmente. Se nós empatássemos os jogos que nós perdemos, que eu acho que nós não merecíamos e não tínhamos a expectativa de perder Sport e Figueirense, nós estaríamos hoje numa situação melhor no Campeonato Brasileiro. Por quê? Por gols bobos. Então, é importante não levar gol, principalmente numa competição mata-mata que nem essa, que é a Copa do Brasil. Então, é importante. E a segunda situação de nos dar tranquilidade ou de a bola queimar o pé, isso sempre acontece com um time que está desequilibrado, tecnicamente falando, né? Então, pode ser, nós acabamos de sair de uma Copa do Mundo, né? Vocês viram o time do Brasil, que é tido como qualidade extrema, não sei o quê, babababa, não conseguiu o resultado, ou com um gol atrás, a bola queima. O time da Espanha, o time da Itália, né, que foram o time da Inglaterra, que são os melhores jogadores, não sei o quê, tal, não consegue jogar. Então, eu acho que nós temos, aqui no Couto, que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque o time do Curitiba está com um histórico negativo, né? Isso é muito sério. Então, nós primeiro temos que fazer as coisas assim. Elas têm que irem crescendo, né, gradativamente. É isso que nós estamos procurando fazer, que nós não estávamos conseguindo, né? Então, eu espero que essas 2 vitórias, 2 jogos muito difíceis, nos alavanquem aí, para que a gente tenha continuidade. Nós estamos trabalhando, o time está trabalhando. O time, se não tivesse uma consistência hoje em todos os setores, nós tínhamos tido problema de novo no jogo, né? Então, como tivemos no final do jogo. Eu acho que as coisas estão se encaminhando, sim, e é óbvio que nós temos uma expectativa já bem melhor para o jogo de domingo do que tínhamos há uma semana atrás. Celso, diante do que você viu nas 2 partidas, a tendência é o retorno de determinados jogadores. Agora, contra o Corinthians, não tem a situação de preservar esse ou aquele. E principalmente, como se portar diante de um time que está na ponta de cima da tabela? Isso é uma diferença básica, né? Óbvio que não tem preservação, né? Nós vamos escolher os que estiverem numa condição boa, tanto física quanto técnica. Essa é a intenção e a probabilidade é que os jogadores que ficaram fora voltem. Na probabilidade, se não é, né, 100%. A gente vai ter que ver como é que eles estarão amanhã. Mas o jogo do Corinthians é um jogo diferente, né? É que nem o jogo do Grêmio. Não é um jogo que vocês viram hoje aqui, o time jogando por uma bola, né? O Grêmio, o Corinthians, os times que estão brigando na ponta de cima da tabela vêm para cá para ganhar do Coritiba e para atacar o Coritiba. Aí o jogo parece ficar, num sentido assim, pode se tornar melhor ou pior, depende da gente. Mas obviamente que nós estamos jogando com a expectativa de ficar bom para nós. Celso, gostaria de pegar um gancho numa resposta anterior sua. Pela segunda vez, depois de um jogo, você cita uma herança. O que é essa herança? É uma herança financeira que o clube... Passivo técnico. É questão técnica de trabalho? Passivo técnico. Pronto, é isso. Ô Celso, essa partida de domingo contra o Corinthians, depois de uma vitória contra o Grêmio, hoje Copa do Brasil, claro, outra competição, mas se vencer o Corinthians domingo, aí sim dá para dizer que o time pode engrenar para se distanciar de vez da ZR? Eu acho que se nós tivermos, que é uma situação ainda hipotética, né? Temos que ter calma com isso. Mas se nós tivermos um resultado positivo domingo,
não tem como negar que a equipe dá uma encaixada, dá uma encaminhada legal, né? Mas futebol é o seguinte, é jogo pós-jogo, tem que estar sempre confirmando, não tem jeito, né? O jogo contra o Corinthians é um jogo complicadíssimo, um jogo difícil, vocês sabem disso, sempre foi, sempre será, aqui ou fora daqui. Então, nós estamos, óbvio, com a expectativa positiva depois desses 2 resultados, mas nós temos que pensar em fazer um time muito bem equilibrado para o jogo de domingo, com muita atenção, porque o Corinthians tem qualidade em todos os setores. Celso, agora deixando a Copa do Brasil de lado, falando mais de Campeonato Brasileiro, o Coritiba é o time que mais finaliza na competição, são 163 finalizações, mas, por outro lado, são só 11 gols. É claro, o time já marcou 3 gols contra o Grêmio, marcou mais hoje. Queria que você analisasse um pouco essa questão das 163 finalizações e o pouco número de gols, e também essa melhora nessa semana, se você mudou alguma coisa nos treinamentos, ou foi só a mesma sorte que mudou e a bola entrou. Não é questão de sorte, isso é questão de trabalho, né? A gente vem falando isso. E às vezes a gente ouve o torcedor no estádio, cadê o trabalho, cadê o trabalho, cadê o trabalho, né? A gente não pode responder a não ser com jogos, né? E com vitória, não tem jeito, né? Eu acho que as finalizações são frutos desse trabalho, né? Agora, a qualificação para fazer o gol, aí é outra etapa, né? É outra etapa. Nós vamos até um determinado ponto. O que eu quero dizer é a comissão técnica. Nós vamos ao trabalho físico, nós vamos ao trabalho tático técnico, mas a coordenação fina nós não temos como melhorar muito. Depende do atleta, né? Obviamente que repetição vai melhorar, né? Essa pergunta está correlacionada àquela situação que sempre vincularam o meu nome, porque tem que botar rótulo em treinador, né? Senão não vale a pena. Pois é, tu pega os times assim, chega no final da competição, teu time não chega. Não chega porque depende da coordenação fina, depende da qualidade do jogador. O treinador vai até certo ponto, né? Quando chega lá no finalmente, que o funil realmente estreita, a qualidade, a individualidade, a criatividade, a iniciativa, né, faz a diferença. Então, isso tudo, todos esses adjetivos que eu usei aí, eles estão inseridos na qualidade do craque. Craque não é aquele que dribla tecnicamente. Craque é o que tem tudo isso junto. Além disso, fora do campo. Tá? Então, são esses conceitos que são colocados aí, às vezes, no ar, e as pessoas não sabem bem o que significa. Isso que tu está me dizendo, que o Coritiba é o que mais finaliza, contradiz uma situação clara, né, do rótulo que eu tenho de retranqueiro. Que absurdo, né? Mas eu sou taxado assim. Como é que eu vou brigar contra isso? Né? Então, são essas coisas que são difíceis. E a gente está aí, está trabalhando, vou usar um termo diferente, porque está labutando para ver se muda essas coisas, né? Porque as pessoas, antes de falar, se conscientizem e dão uma olhadinha nos números, né? Para não ficar falando e repetindo bobagem, às vezes, sem saber exatamente o que estão dizendo.